Olá, pessoas! Então, estamos aqui para mais uma gravação, de uma videoaula, hoje sobre dilatação dos líquidos. A teoria vocês já viram, agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre dilatação dos líquidos, ok? Bora lá! A primeira questão é uma questão teórica e ela diz o seguinte: quando um frasco completamente cheio de um líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede. Então, olha só, vamos lá. A gente tem aqui um recipiente, que tem um determinado volume. Então, eu tenho aqui um volume inicial, V0, ok? Quando esse recipiente é aquecido, quando a gente eleva a temperatura desse recipiente que está completamente cheio de um determinado líquido, vamos colocar aqui um ladrão, digamos assim, por onde o líquido vai escoar. Então, o líquido ele está totalmente preenchendo aí o nosso recipiente. Quando eu aqueço o líquido, o que acontece? O líquido dilata, mas o recipiente ele também dilata. Como o líquido ele tem uma dilatação superior à dilatação do recipiente, o que acontece? O recipiente inicialmente tem esse volume, Então, finge que está igualzinho. Depois, quando ele é aquecido, o recipiente aumenta de tamanho. E o líquido também aumenta o seu volume. O recipiente aumenta o volume, tamanho não, volume, O recipiente aumenta o volume e o líquido também. Como ele aumenta mais do que o recipiente, ele transborda. Essa parte que transbordou, a gente chama de ΔV aparente, que foi o que a gente viu, foi o que aparentemente o líquido aumentou. No entanto, o líquido ele preenche todo esse espaço aqui que o recipiente dilatou, mais a parte que ele transbordou. Então, se ele transbordou, é o que a gente está vendo. Então, é a dilatação aparente do líquido. Então, não é a dilatação do frasco, a dilatação do líquido menos a do frasco. Então, olha só, a gente sabe que a dilatação do líquido nada mais é do que a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, aquela dilatação que a gente está vendo. Então, o que é o líquido transbordado? É a dilatação aparente. Olhando para a fórmula, quem é a dilatação aparente? Se eu isolar a dilatação aparente, ela é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, ou seja, do frasco. Então, dilatação do líquido menos a dilatação do frasco. Então, essa daqui é a nossa dilatação aparente, aquela que a gente viu dilatar, ok? Número 2. Número 2 fala assim: o tanque de gasolina de um automóvel de capacidade 60 litros possui um reservatório auxiliar de retorno com volume de 0,48 litros, que permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. Então, esse 0,48 litros é para receber aquele volume que é extravasado, que está ali saindo, pelo ladrão do tanque. Senão, o que aconteceria se esse volume dilatasse e não tivesse um reservatório para receber esse líquido? Ele ia cair pela lataria ali do carro, ia manchar tudo. Então, ele tem esse reservatório aqui, que ele chama de reservatório auxiliar de retorno. O motorista enche o tanque quando a temperatura... Desculpa, galera, mas está faltando uma informação aqui. Quando a temperatura
quando eu passei a questão para cá, eu devo ter tirado alguma parte. Quando a temperatura do ambiente era de 20 graus Celsius. O que ele pergunta é qual é a máxima temperatura que o combustível pode alcançar, tá? Desprezando a dilatação do tanque. Então, faltou aqui a informação da temperatura inicial e o que ele quer é a temperatura máxima que o combustível pode alcançar, ok? Para preencher esse reservatório sem derramar mais nada, além do que o reservatório alcança. Como ele diz que é para desprezar a dilatação do tanque, olha, vamos olhar aqui para cima. A dilatação do líquido é igual à dilatação do recipiente, que é o tanque, né? Mais a dilatação aparente. Se eu estou desprezando a dilatação do recipiente, que é o tanque, então eu posso afirmar que a dilatação aparente é a mesma coisa que a dilatação do líquido, porque não tem dilatação do recipiente nesse caso, né? Porque eu considerei dilatação do recipiente zero. Continuando, ele me diz que o volume inicial é de 60, né? O tanque está preenchido completamente com um volume de 60 litros. Possui reservatório auxiliar e esse daqui é o máximo que pode extravasar, que pode derramar para que o reservatório comporte, né? Então, isso daqui vem a ser o ΔV aparente, é o que transborda. Como o ΔV aparente é igual ao ΔV do líquido, eu posso dizer que aquele espaço, aquele volume ali, né, é a minha dilatação do líquido, 0,48 litros. Eu só posso, novamente aqui, eu só posso dizer que isso daqui, que extravasa, que derrama, é o ΔV do líquido, porque ele é igual ao ΔV aparente. Se eu não desprezasse a dilatação do tanque, esse ΔV seria o ΔV aparente. Porque sempre quando a questão fala derramou tanto, ok? Extravasou. Esse que extravasou é o aparente, tá? Então, aqui, ele fala que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, que o coeficiente volumétrico ou cúbico, né, da gasolina, então, gama do líquido, gasolina é o líquido, é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele quer saber a temperatura, então, final, quanto que ele pode atingir nisso daí, né? A máxima temperatura que pode atingir. Então, vamos lá. ΔV do líquido é igual a V0 vezes o gama do líquido vezes o ΔT. Primeiro eu vou achar o ΔT, né? ΔV do líquido 0,48 igual volume inicial 60, gama do líquido 2 vezes 10 a menos 4 vezes o ΔT. Sempre que eu tiver um zerinho aqui, né, multiplicando uma potência, a gente corta esse zero e acrescenta uma casa. Como é menos 4, eu acrescento uma casa, isso daqui vai ficar menos 3, certo? Somo uma casa aqui em cima, tiro uma casa daqui de baixo. Então, tiro o zero daqui, acrescento aqui. Menos 4 mais 1, menos 3. Vamos passar isso daqui para anotação para ficar mais fácil. Isso daqui é 48 vezes 10 a menos 2, né? Andei uma, duas casas, menos 2. 6 vezes 2, 12. Vezes 10 a menos 3, vezes ΔT. Passo dividindo, ΔT é 48 vezes 10 a menos 2, dividido por 12, vezes 10 a menos 3. 48 por 12 vai dar 4. 4 vezes 10 menos 2 menos 3 vai dar menos 2 mais 3, certo? Então, menos 2 mais 3 dá 1.
ou seja, o ΔT é de 40 graus Celsius. Mas não é exatamente isso que ele está querendo. Ele está querendo a temperatura máxima atingida. Eu sei que ΔT é igual à temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, a temperatura final é a variação da temperatura mais a temperatura inicial. Então, isso daí vai dar, variação deu 40, temperatura inicial é 20, temperatura máxima atingida pelo combustível pode ser de 60 graus Celsius. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3, ele fala o seguinte: em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Então, o volume inicial é de 800 ml. Cujo coeficiente de dilatação, ou seja, o coeficiente de dilatação do líquido é de 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, ele está preenchendo totalmente o recipiente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Então, ele já me deu o ΔT, 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool. Então, ele quer saber o ΔV aparente, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, o vidro é o recipiente, correto? Então, gama do recipiente é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, presta atenção. Se eu quero o ΔV aparente, eu preciso do gama aparente, né? Como é que eu acho o gama aparente? A gente aprendeu lá na videoaula que se o ΔV do líquido é igual a ΔV aparente mais o ΔV do recipiente, o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Se eu tenho o gama do líquido e tenho o gama do recipiente, eu sei o gama aparente. Então, vai ficar assim, gama do líquido, 1,8 vezes 10 a menos 4. Gama do recipiente, 24 vezes 10 a menos 6, mais o gama aparente. Vou isolar o gama aparente. É a mesma coisa que eu pegar esse 24 e passar para lá subtraindo, né? Só vou inverter os lados aí. Então, gama aparente vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 4, menos 24 vezes 10 a menos 6. Posso subtrair? Não posso subtrair. Por quê? Porque eu tenho expoentes diferentes. Eu tenho que converter isso daí, andar com a vírgula, para que os expoentes fiquem iguais, né? Para que eu possa somar ou subtrair. Qual que eu ando? Qualquer um. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Gama aparente. Esse menos 4 tem que virar menos 6. Para eu diminuir, para virar menos 6, eu tenho que diminuir 2 aqui. Então, se eu diminuo em cima, eu acrescento embaixo. Então, acrescento 2 casas embaixo, tiro 2 casas de cima. Então, quando eu falo tiro, gente, é porque isso daqui eu tenho que tirar 2 para virar menos 6. Se eu somar 2, vai virar menos 2, então não serve. Então, vai ficar, olha só, 1,8 vezes 10 a menos 4 vai ficar 2 casas, vai dar 180 vezes 10 a menos 6, menos 24 vezes 10 a menos 6. Agora sim eu posso subtrair, e isso daí vai dar 156
vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Achei o gama aparente, agora eu posso achar o meu ΔV aparente. Como que eu faço? Pela equação da dilatação do volume, só que eu tenho que usar tudo aparente. Uma observação importante, que independente de ser aparente do líquido ou do recipiente, o volume inicial e a variação de temperatura é o mesmo para todos, ok? Então, vai ficar assim, ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. ΔV aparente, que é o que eu quero, volume inicial, 800, gama aparente eu achei aqui, ó, 156 vezes 10 a menos 6, e o ΔT eu tenho aqui que é 70. Quantos zerinhos eu tenho ali na multiplicação? 1, 2, 3. Então, tiro os 3 zeros daqui de baixo e acrescento aqui em cima. Somo 3 casas aqui em cima, no expoente. Então, isso daí vai ficar ΔV aparente. Vou multiplicar o quê? 8 vezes 156 vezes 7, que vai dar 8.736 vezes 10 a quanto? Se eu tirei 3 zeros daqui e coloquei aqui em cima, menos 6 mais 3, menos 3. Então, o ΔV aparente vai ser, tirando a potência, gente, olha só. Vou voltar 3 casas. Uma, né, aqui é 10 a menos 3, 1, 2, 3. A resposta, então, 8,7. Unidade que eu vou usar, a mesma do volume inicial. ml. Prontinho. Então, essa é a nossa resposta aí, 8,7 ml.